Que a paz esteja com vocês. Esse é um daqueles dias em que é uma mistura de alegria, de saudade. Certamente há aqueles que, a exemplo de mim, sentem a falta de seu papai. Talvez alguns do filho que se foi, ou da filha, mas quando eu estava sendo ministrado por Deus a respeito dessa mensagem, eu não pude deixar de pensar naqueles pais na faixa de Gaza que estão vendo seus filhos à míngua morrerem de fome num verdadeiro genocídio. Também não consegui deixar de pensar nos pais que veem aquelas imagens dos seus filhos sequestrados e aprisionados pelo Hamas. Ou então dos pais que veem seus filhos no campo de batalha, na guerra promovida por Putin, ou os filhos que deixaram os seus filhos e estão na guerra. O Dia dos Pais é uma ocasião propícia para refletirmos a respeito do grande privilégio e responsabilidade que é ser pai, segundo a perspectiva bíblica. Eu quero deixar claro que quando eu falo pai, eu falo de um homem que se casou com uma mulher e, portanto, ele é pai. Isso não significa que eu não reconheça a nobre tarefa de muitas mães que, às vezes, precisam exercitar o papel de pai. Mas pai é um homem, mãe é uma mulher. E a palavra de Deus hoje vai falar aos pais de um modo geral, tanto homens quanto mulheres, mas com enfoque no Dia dos Pais. E eu enfatizo isso porque é visível aos nossos olhos uma tentativa clara da desconstrução da masculinidade, da feminilização do homem feito à imagem e semelhança de Deus. A paternidade é um reflexo do próprio amor de Deus por seus filhos, mas também um desafio constante. E neste dia não podemos deixar de considerar um aspecto crucial da paternidade que muitos homens, por inúmeros motivos, negligenciam. O amor sem ação, sem correção, sem uma busca constante pela restauração, pode ser tão fatal quanto a sua ausência. O amor que não disciplina, que não orienta, que não perdoa, é como uma vela acesa ao vento. Eu vou repetir isso. Guarde isso no seu coração. O amor que não disciplina, o amor que não orienta, o amor que não perdoa, é como uma vela acesa ao vento que se apaga sem deixar vestígios. O amor pode até brilhar, mas sem ação, sem correção, sem arrependimento e perdão, ele não tem a força necessária para sustentar relações familiares. É aquela velha história, não basta o discurso, mas tem que ter a prática. Tem que ter o amor na forma de atitude. E eu hoje quero falar da deterioração do relacionamento entre um pai e um filho, no qual o pai errou com um filho que tinha uma inclinação ao erro. Então a minha intenção não é defender o pai e muito menos o filho, mas é mostrar como muitas vezes pelo erro de um pai que é falho, é humano, é exemplo de todos nós, associado a uma inclinação para o mal, que é da natureza humana, isso pode trazer consequências graves. E o tema dessa mensagem é exatamente uma vela acesa ao vento. Uma vela acesa ao vento. E eu gostaria de convidar vocês, em reverência à palavra de Deus, a se colocarem em pé. Vou pedir para vocês abrirem no segundo livro, 2 Samuel, o capítulo 18. 2 Samuel, capítulo 18, vou ler a partir do 24 até
o final, até o 33. Segundo Samuel, capítulo 18, de segundo Samuel, a partir do verso 24. Vou aguardar que todos encontrem. Segundo Samuel, capítulo 18, a partir do verso 24. Diz assim a palavra do Senhor. Davi estava assentado entre as duas portas da entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro e, levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando, viu a sentinela outro homem que corria. Então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz boas novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadoque. Então disse o rei: este homem é de bem e trará boas novas. Veja a expectativa desse pai Davi aguardando boas novas. Gritou Ahimaás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Ahimaás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo, ó rei, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Ele queria saber do filho. Respondeu o etíope: sejam como aquele, os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Até aqui. Pode se assentar, por favor. Essa passagem da palavra do Senhor mostra o momento em que Davi recebeu a notícia pelos mensageiros de que seu filho Absalão havia morrido na batalha. E salta aos olhos, eu observei enquanto líamos, a intensa expectativa de Davi ao ver os mensageiros se aproximarem em um lugar que ele estava para receber as notícias, porque isso não apenas reforça a sua ansiedade e esperança, mas também porque realça o conflito de Davi naquele momento entre o papel de ser pai e rei ao mesmo tempo, tornando a espera por notícias algo carregado de tensão, expectativa e medo. Notem que nesse texto, quando chegaram os mensageiros, ele não queria saber de outra coisa senão: vai bem o jovem Absalão. Ele queria ter notícias do filho. E o outro disse: não sei. Ele pôs logo, o apartou de lado, e que venha o outro. E antes mesmo dele chegar, ele dizia: certamente é um homem de bem e me trará boas novas. O coração daquele pai ansiava por notícias. Ele tinha uma esperança, uma expectativa, e o que importava para ele não é se a batalha tinha sido vencida, mas se o seu filho estava vivo. John Wesley afirma que Davi buscava lamentar em privacidade rumo à câmara acima do portão onde estava, e que a sua exclamação, aquele momento, reflete tanto pavor quanto culpa, especialmente considerando que a sua própria falibilidade o conduziu à tragédia. Há uma dor que corta mais fundo que qualquer espada,
uma dor na alma que escapa às palavras dos poetas e desafia até mesmo o consolo dos homens, é a dor de um pai que ama e perde seu filho, porque essa não é a ordem natural das coisas. Geralmente o pai se vai primeiro. Olhem para Davi, um rei entre homens, ungido de Deus, vencedor de gigantes, escritor de salmos, forte nos campos de batalha, sábio nas decisões do trono, e ainda assim, nesse momento, completamente despedaçado. Não é a morte de um inimigo que lhe desfaz o coração, não é a perda de poder que o faz cair de joelhos, é a morte de um filho, não apenas morto, mas morto em rebelião, morto em pecado, morto longe da reconciliação. Ah, se Absalão, seu filho, tivesse vivido em justiça, teria sido sua alegria. Se tivesse morrido em paz, teria sido o seu consolo. Mas foi a tragédia do ódio entre sangue do mesmo sangue, do amor rejeitado, do abraço nunca dado, que esmagou o espírito daquele pai. E ele chorou, o texto diz. Sim, ele chorou intensa e dolorosamente até o lugar mais profundo que a angústia pode chegar na alma. O rei chorou como homem nenhum jamais viu um rei chorar. Ah, meu filho, quem dera eu tivesse morrido em seu lugar. Isso é amor de pai. E muitas vezes amor de mãe, que dá a vida por amor ao seu filho. O amor de Davi por Absalão, seu filho, não era questionável. Ele via em Absalão um filho desejado, o qual, no entanto, não tinha o seu pai como um padrão de referência. Mas para compreendermos essa tragédia, é preciso ter uma visão mais ampliada, considerando aspectos na linha do tempo que foram determinantes para esse fatídico desfecho. E nós vamos voltar a uns anos atrás e não olhar somente para a cena desse desfecho da morte de Absalão. O primeiro sinal da crise familiar entre Davi e Absalão, entre esse pai e esse filho, começou alguns anos antes, quando outro filho de Davi, Amnon, estuprou Tamar, que era sua meia-irmã, filha de Davi e irmã plena, ou seja, de pai e mãe, de Absalão, desse que morreu na batalha. Quando aconteceu isso, o texto diz que quando Davi soube, ficou furioso, mas ele fez nada. Davi se limitou ao sentimento, ao amor que, embora verdadeiro, não foi acompanhado de uma ação efetiva, justa e corretiva com Amnon. Na lei de Moisés, isso era digno de julgamento e punição, mas não houve nenhuma disciplina, nenhuma correção, nenhuma justiça por parte de Davi. Tamar foi brutalmente violentada, rejeitada emocional e socialmente arruinada, desonrada, desprezada e deixada sem amparo. Mas por quem ela foi acolhida? Pelo seu irmão biológico Absalão, que ficou indignado, esperou 2 anos e então mandou matar Amnon. E o texto parece sugerir, nesse contexto de 2 Samuel, que Absalão agiu porque Davi não agiu. Ele queria realmente fazer justiça pelas próprias mãos. E eu fiquei pensando, quando estava meditando a respeito dessa palavra, se por acaso, quem sabe Davi tenha realmente feito algo, tratado essa questão, e não havia, de repente, ter sido registrado nas Sagradas Escrituras, ou seja, eu dei a esse pai, a Davi, o benefício da dúvida. Eu fiquei imaginando como, de repente, não foi registrado, mas na literatura bíblica, especialmente nos livros históricos, quando um rei agia com justiça,
ou tomava decisões importantes, isso normalmente era registrado. E o silêncio aqui, nesse gênero literário, tende a indicar inação ou irrelevância da ação para a narrativa teológica. Ou seja, Davi fez nada, ele não tratou. Esse amor de Davi, embora legítimo, era como uma vela acesa ao vento. Brilhava, mas era vulnerável. Quando o pecado entrou na casa de Davi, a sua omissão, como um vento, fez com essa chama do amor se apagasse, sem deixar aparentes vestígios, mas que ao passar do tempo deixaria um rastro de sangue, como no texto que nós vimos. Notem que eu disse que essa chama se apagava sem deixar vestígios. Isso é para as nossas vidas, porque há pequenos detalhes, há pequenas situações as quais nós não consideramos. Achamos que não há nenhum problema, ou com um filho, ou com o pai, no passado, nada de grande, não foi nada sério, mas essa chama se apagou sem deixar vestígios. No entanto, no futuro trouxe um rastro de sangue. Se Davi tivesse atuado com firmeza, quando Amnon estuprou Tamar, se tivesse buscado justiça, se tivesse feito o que era certo, muito provavelmente Absalão não teria se afastado. Lembre, eu não estou dizendo que Absalão era uma excelente pessoa, não, eu estou querendo dizer que muito provavelmente isso teria atenuado a sua inclinação para o mal. Porque pode ser também que Davi, se tivesse tratado ainda assim, aqui Absalão teria cometido erros graves, nós não podemos saber. Mas ao não corrigir, ao não agir, Davi deixou que o mal se enraizasse na vida de seu filho, porque o amor sem correção leva ao erro, e aí eu me dirijo a vocês, pais. É muito comum, isso não tem a ver com aquela geração era assim, e essa agora é de outro modo. Eu vejo muitos pais que mimam a tal ponto seus filhos de não os corrigirem. Já ouvi alguém dizer que no passado os filhos temiam os pais, hoje os pais temem os filhos. Não corrige, não tem uma ação, não toma uma ação diante de Deus exercendo essa maravilhosa função da paternidade ou maternidade. É o meu filhinho daqui, meu filhinho dali. E não corrige, não cumpre o seu papel, não honra o seu papel diante de Deus. Esse evento que aconteceu aqui, tanto de Amnon, que estuprou Tamar, e depois de Absalão no campo de batalha, que morreu tentando destronar o seu próprio pai, nos faz lembrar da profecia de Natã, que está registrada também em 2 Samuel, capítulo 12, verso 11. Assim diz o Senhor, Natã falou para Davi: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Por quê? Ele tinha cometido adultério com Betseba, e ele tinha premeditado o assassino de Urias, seu esposo. Parece ter perdido aqui Davi, diante dessa situação, a autoridade moral para disciplinar os seus filhos. É a famosa máxima que nós já ouvimos certamente dizer: se você tem telhado de vidro, cuidado para não apontar aí os erros dos outros. Ou seja, essa fragilidade na vida de Davi não conferia autoridade moral por causa do seu próprio erro agora para disciplinar os filhos. E eu quero também chamar a atenção que muitas vezes, não só no âmbito familiar, mas da igreja profissional e em vários outros tipos de relacionamentos com os quais nós estamos envolvidos, muitas vezes não nos posicionamos com medo, porque eu tenho isso no passado, ou um telhado de vida. Meu Deus! O Senhor nos fez novas criaturas. Nós devemos agir não com covardia, mas na autoridade de Deus,
Ele nos fez novas pessoas. Muitos estudiosos sugerem que Davi poderia ter hesitado aqui em julgar Amnon, também porque ele era seu filho primogênito e, portanto, herdeiro direto do trono. Amnon, que estuprou Tamar. Então, alguns entendem que ele não corrigiu aqui porque ele era o primogênito, era o herdeiro. O fato é que o amor que não disciplina, que não confronta o erro, pode parecer misericordioso, mas é destrutivo. Pais, aliás, entendo que a ausência da correção não é amor, é omissão. Eu diria que o amor sem ação é uma vela apagada pelo vento da negligência, e particularmente acredito que filhos mimados, que não são corrigidos, antes são tratados como pequenos imperadores, correm um sério risco de ingressar em um processo de idiotização tal que poderá os conduzir a caminhos de morte. Embora a Bíblia não declare explicitamente que Absalão, lembre-se que morreu no campo de batalha, a Bíblia não declara explicitamente que ele sentia ciúmes de Amnon, o primogênito que estuprou Tamar, por ser ele o herdeiro direto do trono e, portanto, tivesse a prioridade na sucessão de Davi. No entanto, é plausível considerar fortemente que isso causasse um desconforto em Absalão, porque ele tinha ambições políticas. Isso significa que sentimentos de inveja de Absalão em relação a Amnon podem ter influenciado as suas ações, mesmo que o ódio mais evidente tenha surgido após o ataque de Amnon, quando estuprou Tamar. Ou seja, eu não posso acreditar, eu tenho dificuldade, pelo que a Bíblia diz, de acreditar que Absalão matou Tamar só porque, ou melhor, desculpe, que Absalão matou Amnon só porque ele tinha estuprado Tamar. Isso foi a deixa, foi a cereja do bolo, porque em seu coração ele sabia perfeitamente que Amnon era o primogênito e, portanto, o herdeiro legal do trono. Absalão, depois de ter matado Amnon, depois de 2 anos que Amnon tinha estuprado Tamar, a palavra diz que ele fugiu para Gesur e esteve ali 3 anos. Foi como um alto exílio. Ele foi forçado a se isolar, porque houve uma comoção, pai chorando, Davi, as pessoas, e ele achou que realmente seria perseguido por seu pai, que poderia ser morto. Mas a palavra diz que o coração desse pai, Davi, que chorou amargamente a morte de seu filho Amnon, que foi morto, porque Absalão tinha mandado matar, esse coração sentiu saudades de Absalão, que agora estava no exílio. E Davi mandou chamar de volta, por intermédio de Joabe. Davi permitiu que ele voltasse, que Absalão, depois de 3 anos, voltasse do exílio e ficasse em Jerusalém. Mas um detalhe, quando ele voltou para Jerusalém, Davi não o recebeu e ficou mais 2 anos sem vê-lo e sem restaurar essa comunhão. Quando eu vejo essa situação toda, vocês já devem ter certamente ouvido falar de 2 pesos e 2 medidas. Eu vejo uma diferença no tratamento, porque quando Amnon estuprou Tamar, Davi não teve nenhuma ação. Quando Absalão mata Amnon, ele foge, e aqui Davi não quer, quando permite a sua volta, não quer sequer vê-lo. Ele foi tratado com frieza pelo seu pai. Ele sentiu uma falta de imparcialidade. Isso gerou um sentimento de rejeição e ressentimento. É interessante que depois que, mesmo em Jerusalém, quando ele volta do exílio, e ele fica esses 2 anos, o texto diz aqui um pouco que ele começou a ficar indignado com essa situação.
de ficar sem o pai o ver. E ele, então, mais uma vez, através de Joabe, ele quer se apresentar perante o pai. E mais, no verso 33 do capítulo 14, salvo engano, então Davi chama para que ele venha e ele se prostra com o rosto em terra, reverenciando o pai que também era rei. Muita atenção nisso. Aquilo que eu falo de motivações, aparentemente a gente olha para esse texto e Absalão vai e se prostra perante seu pai, reconhecendo que ele é rei, e fala, que atitude nobre. Mas na sequência, ele mentiu, traiu a confiança de seu pai e se autoproclamou rei. Há um texto na palavra, no capítulo 15 desse mesmo livro de Samuel, que diz que Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo, assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam, Absalão é rei em Hebrom, Absalão reina em Hebrom. Opa, a ocasião revela o ladrão, a motivação do seu coração, a ambição política, que o fez inclusive matar Amnon. Isso está em 2 Samuel, capítulo 15, verso 10. O texto também diz que ele roubou o coração dos homens de Israel, manipulou, conquistando o povo com empatia. A rebelião de Absalão, que culminou na sua morte, a rebelião contra Davi e sua tentativa de usurpar o trono, indicam que ele desejava poder e status. É interessante como a história se repete. Isso é inerente à natureza humana. Aliás, em 2 Samuel, capítulo 15, verso 4, Absalão declara, quem me dera ser juiz da terra, o que evidencia a sua ambição de autoridade e liderança. Absalão, ambicioso e com inveja de vingança, cada vez mais amargurado, e como o vento que assopra a vela, a chama de seu amor por Davi foi se apagando. Estou convencido de que esses sentimentos negativos o levaram a um caminho de morte e traição. E o silêncio de Davi se transformou em distanciamento. O amor que poderia ter sido restaurado tornou-se um abismo irreparável pela falta de uma atitude correta. Na verdade, penso que Absalão precisava de um pai de colo. Mas você está falando isso de alguém que tinha ambições no seu coração? Sim. E Davi se escondeu na sua passividade. Segundo o teólogo Walter Kaiser, a reconciliação não pode acontecer sem arrependimento, mas também não acontece sem iniciativa. O distanciamento entre pai e filho, e eu falo aqui aos pais mais experientes, vocês sabem disso, não acontece da noite para o dia. Ele cresce silenciosamente, como uma planta cujas raízes profundas no solo de um coração resseca pela falta de um simples abraço seguido de um sincero pedido de perdão. E perdão não é simplesmente, me perdoe, meu filho, por qualquer coisa que eu fiz. Perdão tem nome. Mas foi algo tão simples, só um detalhe, não deixou sequer vestígios aparentes. Dê nome ao perdão. Quando o pai falar com o filho, quando o filho falar com o pai, olha, lembra aquela vez, pai, que o senhor não me deu tal coisa? Eu fiquei triste, até hoje eu fico pensativo. Trate isso, não é tão pequeno para ser desconsiderado. Ou pai que errou, filho, me perdoa, eu te dei aquela surra, você mereceu, mas me dói tanto. E ele não sabe, talvez, o quanto isso angustia o coração do seu filho. Preste atenção, dê nome ao perdão. Porque quem sofre com isso sabe exatamente por que sofre. E se lembra, e precisa ser tratado. Quantas vezes deixamos o tempo passar tapando o sol com a peneira, paz, e se esquivando da nossa responsabilidade, esperando que o problema se resolva sozinho.
Mas atenção, o distanciamento entre pais e filhos não começa geralmente com grandes brigas, mas com pequenos silêncios não resolvidos. E talvez agora eu oro para que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração, tanto de pais quanto filhos, que os faça lembrar de detalhes, que às vezes aparentemente ficaram despercebidos, mas causam um intenso sofrimento. Isso precisa ser tratado. Pais, não esperem que a reconciliação sempre venha do filho. Às vezes vocês precisam ser os primeiros a agir. Procure o coração do seu filho antes que ele se endureça, como aconteceu com Absalão. E o ressentimento, como um vento, apague a chama no coração de quem você tanto ama. Agora chegamos ao ponto culminante da tragédia. Absalão, em sua rebelião, se encontra no campo de batalha contra o reinado de seu pai. Inclusive aqui em 2 Samuel também mostra que Davi organizou exércitos, manifestou o desejo de ir à batalha com seus homens, mas ele foi persuadido a não ir. Ele permaneceu numa cidade, muito provavelmente, Manaim, onde estava refugiado. Um detalhe, porém, mesmo diante da rebelião de seu filho, ele ainda amava Absalão. E o verso 5 do capítulo 18, sim, isso mesmo. Verso 5 do capítulo 18, ele suplica aos seus generais que iriam à batalha: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. Por a mim, tratem bem o meu filho, aquele que se rebela, eu sou o seu pai. Mas no campo de batalha, Absalão foi morto pelas mãos de Joabe, o general. Calvino vê na execução por Joabe uma tensão entre o comando real de Davi para poupar o filho e a justiça implacável que a rebelião exigia. Calvino sugere que havia uma certa fragilidade paternal em Davi que o impedia de enxergar corretamente o crime do filho. Ou seja, estava vendo na emoção, estava agindo como pai, não estava na razão. E Joabe, então, fez aquilo que acreditava que devia ser feito. Porque se dependesse de Davi, ele não conseguiu separar o fato de ser pai e rei. E é interessante, eu quero chamar a atenção que diante de rebeliões como essas, muitas pessoas se deixam levar pela emoção e acreditam em narrativas equivocadas. Veja pela razão, não pela emoção. Quando Davi recebe a notícia, ele se desfez em um lamento que ecoa até hoje. Ah, Absalão, meu filho, quem me dera morrer em seu lugar. Não foi só o filho que morreu naquele dia. Morreu o abraço que não aconteceu, morreu a conversa que foi adiada, morreu o perdão que não foi oferecido, morreu a chance de dizer: eu ainda sou seu pai e eu o amo. Como disse Spurgeon, o inferno está cheio de bons sentimentos que nunca se tornaram boas ações. A tragédia não aconteceu apenas por causa da morte de Absalão. A verdadeira tragédia está no fato de que ele não se arrependeu a tempo. Ele tinha todas as oportunidades de restaurar o seu relacionamento com Davi, mas foi inflexível e não se curvou por orgulho e por vários outros sentimentos que só Deus sabe e estavam no seu coração. Apesar de imperfeito, o amor de Davi não faltou. Não faltou. Nada me convence do contrário. Mas Absalão não se arrependeu. Agora eu quero falar aos filhos e filhas. Certamente seus pais falharam em algum momento e vocês também se falharão se em algum momento de suas vidas, algum dia, se tornarem pais. Talvez eles tenham sido ausentes, omissos, e não demonstraram a atitude que vocês esperavam, mas a reconciliação não depende
só deles. Arrependam-se enquanto há tempo e voltem-se depressa, antes que esse ressentimento destrua o que ainda pode ser salvo. Pais, não deixem para chorar depois quando não houver mais tempo. Corrijam com amor. Vocês já ouviram aquela situação de muitos filhos que pedem por correção, porque veem nisso uma atitude de amor? É verdade. Corrijam com amor, abracem com graça e restaurem urgentemente o relacionamento com seus filhos. Isso parece assim muito distante da nossa realidade, mas eu tenho certeza que aqui há muitos pais e filhos que, olha, há muito tempo não dão um abraço sincero. Talvez nunca tenham ouvido falar da boca do pai ou do filho um "eu te amo", por causa de um histórico familiar, ou porque a educação foi muito rígida, mas eu sou testemunha viva de que isso é possível, porque eu já disse em outro momento numa pregação que eu tinha uma dificuldade com meu pai, nós não conversávamos, eu cheguei a pôr o dedo na cara do meu pai, eu o desrespeitei, mas Deus me concedeu a graça de fazer com que nós fôssemos os melhores amigos, e eu sinto tanta falta do meu pai hoje. E eu já disse que eu comecei, e ele também, escrevendo bilhetinhos na noite. Pai, me perdoe. E de manhã eu corria para ver o bilhetinho, morando na mesma casa, gente. Eu te amo, meu filho. Isso foi crescendo, foi evoluindo a um ponto que não precisava mais bilhetes, porque eu podia beijar o meu pai na sua face e dizer: eu te amo, meu pai. E ele dizer: eu te amo, meu filho, de uma maneira que foi construindo, assim, uma relação bonita de amor sincero, apesar das falhas. Veja que se o distanciamento, a amargura, o ressentimento também vai ao tempo crescendo, o contrário também é uma verdade, porque o amor sincero ele pode ser construído aos poucos. Eu não estou dizendo para você sair daqui, abraçar seu filho e diga: eu te amo, porque talvez isso seja difícil para você e eu entendo perfeitamente, mas são pequenos gestos, são pequenos passos que fazem a caminhada até o amor que está no coração de Deus, que está derramado sobre as nossas vidas, sobre aquilo que Ele espera que aconteça entre uma relação de pais e filhos. Eu não poderia deixar de observar, embora não tenha sido lido, capítulo 18, verso 18, mostra que Absalão, ele erigiu para si mesmo um monumento antes da rebelião acontecer. Parece que ele estava ciente dos riscos que ele corria. E através desse monumento que ele ergueu para si próprio, isso revela um desejo de preservar o seu nome, a fim de que não caísse no esquecimento, e também vaidade e anseio por um legado. Eu tenho a mais plena certeza de que você, como pai, e os seus pais desejaram deixar um legado para vocês de honra. E eu sei que você, como pai, você tem esse desejo de deixar um legado, diferente de Absalão, mas um legado. Qual é o legado? Essa pergunta eu quero fazer. Qual é o legado que você pretende deixar para o seu filho? E não estava no escopo da mensagem, mas, se me permite, eu lembrei de uma situação, eu não recordo se já compartilhei em algum momento da igreja, de um pastor, no funeral dele, quando se faziam as honrarias como é de costume, os presbíteros, outros pastores, amigos de ministérios, na jornada, na caminhada, faziam honrarias e diziam: realmente um homem de Deus, realmente pregou a palavra, com amor se dedicou à obra. E depois que todos falaram, o filho foi à frente, porque se aguardava que ele falasse alguma coisa. Ele disse: olha, eu entendo que vocês disseram que meu pai foi tudo isso, mas eu quero lhes dizer que ele foi um péssimo pai.
Uau! Quanto a Davi, não o julguemos com tanta severidade. Essa estava sendo a terceira vez que Davi perdia um filho. Primeiro, do relacionamento com Batseba, por causa do seu adultério, a criança morreu. Depois, o próprio Amnon, que foi morto por ordem de Absalão. E agora Absalão. Apesar de seus erros, Davi amou Absalão mesmo diante da sua rebelião, como eu disse. Davi não desejava vingança, ele pediu misericórdia ao mandar poupar Absalão, que era um rebelde. Eu não sei exatamente o que estava no coração de Davi, não há como saber. Mas é possível que ele acreditasse que a dor da distância abrisse caminho para o perdão. Portanto, aprendamos com a dor da paternidade desse homem. E eu já estou caminhando para o final. Se há algo que podemos aprender com a história de Davi e Absalão, é que o amor sem arrependimento não pode salvar. O amor de Davi por Absalão era grande, mas não evitou a tragédia. O arrependimento, a reconciliação e a restauração foram as chaves que faltaram. Aliás, o arrependimento é o que falta na maioria das vezes. E quando eu falo arrependimento, não é uma frase solta ao vento de uma forma hipócrita dizendo, eu libero perdão. Não é isso. O perdão é algo que, do mais profundo da alma e do coração, que é tratado, que há reconhecimento, é o momento que o orgulho cai por terra e o nome do Senhor é glorificado e o amor realmente é construído. No amor perfeito de Deus não há máculas. E aqui entra o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem seja toda honra, glória e louvor hoje e sempre. Amém. Deus que é o nosso Pai eterno, como foi mencionado na oração, e espera que seus filhos se arrependam e se voltem para Ele. Diferentemente de Davi, Deus que é perfeito e, portanto, não erra, não foi omisso e nunca, eu disse nunca, esteve ausente das nossas vidas. Ele tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro para nos reconciliar consigo mesmo por meio de Jesus. A propósito, não podemos simplesmente esperar que o amor de Deus nos cubra sem que haja a resposta, uma resposta do nosso coração. O arrependimento é a chave da restauração. E sem ele, a exemplo dessa história, a tragédia nos aguarda. Hoje, como um pai amoroso, ele está sorrindo e de braços abertos, aguardando que você reconheça isso como filho, como filha. O amor de Deus é suficiente para salvar, mas exige uma resposta. Os calvinistas que me perdoem. Portanto, se o seu coração está endurecido, esse é o momento adequado para se arrepender, ser perdoado e se render ao amor do Pai, porque essa é a única maneira que existe para manter uma vela acesa ao vento. Que o Senhor nos ajude a continuarmos a honrar o legado que foi entregue em nossas mãos e que os nossos filhos, as nossas descendências, possam ver isso em nossas vidas.